Avivamento, parte 5. Entramos agora na história dos avivamentos no Novo Testamento. Claro que começa de maneira espetacular, assombrosa, como eu defini antes, que avivamento é uma manifestação assombrosa de Deus, onde Ele faz coisas assombrosas. E aí, em Atos 2, o que está escrito, né? No começo do capítulo? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, 120 irmãos, orando concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quer dizer, o vento encheu a casa, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E aí a gente sabe, né, a Bíblia vai relatar a consequência desse derramamento poderoso do Espírito, né? Como diz Martin Lloyd Jones, que avivamento é um derramamento do Espírito de modo comunitário, quando ele enche todos, e todos foram cheios e falaram em línguas, aquela coisa espetacular, e às vezes línguas que eram entendidas por pessoas que estavam em Jerusalém, de outras línguas, né, que a maioria ali galileu não sabia falar aquelas línguas, então havia línguas de anjos e línguas de homens. Então ali foi espetacular. E eles começaram a pregar, e Pedro prega, e 3.000 se convertem, e aí aquela Jerusalém cai num alvoroço, que avivamento traz alvoroço. Avivamento traz uma certa confusão, né? Claro que o Espírito Santo põe ordem na vida e nos corações, mas o avivamento sacode o mundo, sacode o lugar onde o Espírito Santo é derramado. E aí os irmãos, com toda aquela ousadia, ministraram aqueles 3.000 e os batizaram. E o estado da igreja, num estado de avivamento, literalmente é o que aconteceu em Jerusalém, que está descrito do versículo 42 até o final do capítulo 47, que diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. No avivamento, é preciso manter dedicação ao ensino, porque o ensino é fundamental, o discipulado é fundamental, o conhecer o Senhor é a vida eterna. E eles se dedicavam, tinham dedicação plena, coração sem desviar do propósito de servir, conhecer a Deus, a Cristo. E eles se dedicavam também à comunhão uns com os outros, partiam pão, né, faziam a ceia que Jesus deixou orientação. Eles se dedicavam às orações, havia oração contínua. Eu penso que em Jerusalém havia um clamor aos céus para que a nação fosse salva, para que os judeus fossem salvos, porque logo depois Pedro e João oram por um aleijado e mais 2.000, então eles encheram Jerusalém daquela doutrina, da doutrina de Cristo, e lá mais na frente, em Atos, estava escrito isso, Jerusalém estava cheia, os líderes falaram, vocês encheram Jerusalém desse ensino, para de falar sobre esse Cristo, não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. E eles continuavam a pregar, e o povo continuava a se converter, e sacerdotes se convertiam, todo mundo se convertia, né? Porque eles se dedicavam. Todos estavam cheios de temor, está escrito, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eram maravilhas, sinais incontáveis que a Bíblia nem relata, mas lá na frente vai dizer que eles traziam doentes para que Pedro, passando, mesmo a sombra dele tocasse alguns, e muitos eram curados. Eles vendiam suas propriedades, distribuíam cada um segundo a necessidade. Segundo a necessidade, não é? Aqui não tem nada de comunismo,
Não tem nada dessa ideia comunista, porque no comunismo o discurso é um dos líderes, mas eles apenas usam o pobre como um instrumento de propaganda para trazer confusão entre classes e tomar o poder. Mas aqui não tem isso, aqui tem amor, tem dedicação, tem vendia, tem necessidade. Eles reuniam no pátio, eles partiam o pão de casa em casa, eles participavam junto das refeições, eles tinham alegria, sinceridade de coração, eles estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, porque o povo vinha para ser tocado, curado, receber oração poderosa. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, muitos iam sendo salvos, que é a marca forte nos avivamentos, é a salvação de almas. Então, aqui em Atos, eles entraram literalmente num estado de avivamento. A palavra avivamento não tem no Novo Testamento e nem precisa ter, porque eles estavam vivendo nisso, né? Vivendo na presença de Deus, vivendo, pregando o evangelho. Mesmo assim ainda tinha divisões, confusões, né? Tentativas de suborno, tentativas de orgulho, como Ananias e Safira, que tentam se levantar e na verdade eles são mortos pelo Senhor. E aí em Samaria, lá em Atos, não, antes de Samaria, em Atos 4 também, né, eles depois, Pedro e João são presos, espancados, e quando eles são soltos, eles estão cheios de alegria lá, e eles vão para os irmãos em Atos 4, eles levantam a voz em unânimes, é como se fosse uma única oração, porque era um só coração, e eles oram, vê as ameaças dele, nos concede, né, que preguemos a tua palavra enquanto o Senhor faz sinais e maravilhas. E todos, de novo, em Atos 4, foram cheios do Espírito Santo. Então, o avivamento vai sendo continuamente renovado e o poder de Deus está operando como nunca eles tinham visto e como nunca Israel tinha visto algo semelhante em tal magnitude, mesmo apesar deles terem visto muito isto no ministério de Jesus, mas agora o ministério de Jesus se multiplica por 120, por 3.000, por 5.000, e Deus vai fazendo obras tremendas e estranhas em Israel. Depois, lá em Samaria 8, Filipe, que era evangelista, que era um diácono, um servo, né? Como nós todos devemos ser servos, ele é um pregador e ele evangeliza, ele vai a Samaria e ele começa a pregar lá com poder, e ele anunciava Cristo, tinha sinais milagrosos, miraculosos, coisas tremendas, e a multidão deu atenção ao que Filipe pregava, e eles entregaram a vida a Jesus, os demônios eram expulsos, gritando, e paralíticos e mancos eram curados, e houve grande alegria na cidade, porque avivamento produz alegria, alegria da salvação, alegria de cura, alegria de sinais e maravilhas do Senhor. Eu não sei de você, mas alguns anos atrás, aqui em BH, teve uma onda de Deus passando sobre nós e começou pessoas a ganharem dente de ouro. Talvez você pode ser cético em relação a isso, mas eu presenciei com esses olhos, e eu tenho pessoas que eu conheço que ganharam dente de ouro e continuam até hoje. Até no meu próprio escritório de engenharia, na época, eu orei por uma pessoa que ganhou dentes de ouro. Então, era um sinal de Deus, era uma coisa de Deus para a gente poder se animar e pregar o evangelho, porque com isso eu tive oportunidades de pregar o evangelho para muitas pessoas que normalmente não estavam ouvindo.
né? Porque Deus passou. É como Jesus, quando transformou a água em vinho, diz a Bíblia que ele manifestou a sua glória e os discípulos creram naquela época dos leis de ouro. É como se Deus estivesse manifestando um pedacinho da glória dele e tivesse derramado sobre essa cidade, e de repente todo mundo estava se alegrando no Senhor, todo mundo buscando o Senhor, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, porque havia esse sacudir de Deus. Então, no avivamento, Deus sacode, Deus faz obras tremendas e maravilhosas, Deus faz coisas estranhas, Deus é Deus, né? Deus é todo-poderoso, Ele é o Senhor do céu e da terra, não há outro semelhante ao nosso Deus. Depois desses fatos, tem Antioquia, no capítulo 11, né? Deus usou, porque houve uma perseguição após a morte de Estevão por apedrejamento, depois dele pregar com tanto poder, a igreja começou a ser perseguida, os apóstolos ficaram em Jerusalém ali escondidos e o restante do povo se dispersou, e os que se dispersaram foram caminhando até a Síria, até Antioquia. No caminho eles iam pregando, falando de Jesus, boca a boca, e chegou em Antioquia e a igreja se formou e o povo estava cheio do Espírito e começaram a falar com os gentios a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava sobre ele, muitos creram, muitos se converteram ao Senhor, e aí Barnabé foi enviado até Antioquia. Ele viu a graça de Deus e muitos outros se converteram, porque Antioquia estava fervendo pelo poder de Deus, e Deus usava todos os irmãos, que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, que significa pequenos cristos, porque Cristo se multiplicou em Antioquia, e as obras que Cristo fez, eles também faziam, e a cidade se alegrou, e Barnabé está ali também pregando. Ele era um homem bom, cheio do Espírito. Ele traz Saulo, que depois vira Paulo, e eles começam a ensinar e pregar para aquela igreja, e depois eles são enviados para pregar para as nações. Avivamento produz fruto dentro das igrejas locais, nas cidades e também para o mundo, né? E aí a gente vai ver mais sobre isso nos vídeos seguintes. Que o Senhor ponha fome e sede no seu coração da verdade, fome e sede de ver a glória de Deus, fome e sede de ver o avivamento do Senhor vindo não só sobre a igreja que você frequenta, mas também sobre a sua vida, sobre a sua família, trazendo cura, libertação, trazendo a presença de Jesus de modo soberano, de modo supremo, para que você experimente um pouco do céu, em nome de Jesus. Então eu deixo aqui o meu abraço. Se você quiser ver os outros vídeos, esse é o 5º vídeo, e tem um vídeo de bibliografia. Se você quiser ver os outros, eles estão no meu canal de YouTube, William Robson Leite. Fica na paz. O Senhor te abençoe. Um grande e forte abraço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.